Olá, eu sou o Paulo Machado, do canal Evangelho Luz de Esperança. Este é o nosso segundo vídeo. Estamos comentando brevemente os livros do Novo Testamento, uma introdução para facilitar e auxiliar novos cristãos ou pessoas que têm o desejo de aprender os evangelhos e o Novo Testamento, para que quando leiam, possam de certa forma, ter um entendimento melhor acerca do porquê, dos propósitos do escritor, de maneira que traga, de alguma forma, alguma ajuda aí. Este é o nosso segundo vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, ajude este canal a crescer, a fim de que outras pessoas também sejam abençoadas. O nosso intuito e o nosso objetivo é que vidas sejam abençoadas e que o Evangelho de Jesus Cristo se faça conhecido. Amém? Nós vamos, neste vídeo, abordar o Evangelho de Jesus, escrito pelo evangelista Marcos. Isto mesmo, Marcos é conhecido como o Evangelho dos Milagres. Ele está entre os evangelhos sinóticos. Para quem não se lembra, sinótico é ver sobre o mesmo olhar ou sobre o mesmo prisma, junto com Mateus e junto com Lucas. Ele traz essa visão conjuntamente da vida e do ministério de Jesus. Entre este evangelho sinótico, Marcos é o mais breve deles. Todavia, não é porque é o mais breve que seja o menos importante. Muito pelo contrário. Marcos, entre todos os evangelistas, é considerado o evangelho mais importante, o livro mais importante entre os três sinóticos. Por quê? Porque é a partir do evangelho de Marcos que os demais evangelistas vão também relatar sobre o evangelho de Jesus e a vida de Jesus. Muitos o consideram como o livro mais importante, porque é o primeiro registro e relato que temos da vida de Cristo e que a humanidade pôde conhecer. Ele serviu de base para os outros evangelhos. Por que eu digo isso? Porque Marcos tem 661 versículos. Isso mesmo, o evangelho é composto por 661 versículos. Destes 661 versículos, 606 é citado e reescrito por Mateus, o primeiro evangelho composto no Novo Testamento. E destes 666, apenas 55 não é produzido pelo evangelista Mateus. Mas desses 55, 24 deles estão em Lucas. Ou seja, dos 661 versículos de Marcos, 630 são mencionados pelos demais evangelhos da Bíblia. Ou seja, é meio que uma prova de que os demais evangelistas usaram, de certa forma, o evangelho de Marcos como base para os seus escritos. Amém? Certamente, muitos concordam com isso, que Marcos foi a fonte dos demais evangelhos e é o evangelho mais antigo que nós temos na Bíblia. Quem era este Marcos? Vamos lá. Marcos era filho de Maria, uma cristã que hospedava os irmãos em sua casa. Isso está relatado em Atos, capítulo de número 12, o versículo de número 12. Provavelmente eram pessoas abastadas, eles eram bem de vida, financeiramente falando. Este Marcos é o mesmo que participou da primeira viagem missionária junto com Barnabé e o apóstolo Paulo. Isso está relatado em Atos, capítulo de número 12, versículo de número 25. Marcos, todavia, nessa viagem, ele acabou desistindo. E não sabemos os motivos. Há muitas especulações. Mas, como o sábio Augustus Nicodemos diz, é melhor a gente se calar onde a Bíblia se cala. Porque é tentando especular que se criam as maiores heresias. Então, não sabemos qual é o motivo de sua desistência. Na segunda viagem missionária, então, Paulo rejeitou Marcos, não permitiu que Marcos fosse, já que uma vez
ele tinha abandonado na primeira viagem missionária. Isso está relatado em Atos, capítulo 15, versículo 37 e o versículo 40. Barnabé certamente não gostou da atitude de Paulo. Por quê? Porque ele rejeitou Marcos, e Marcos, pela história, era primo de Barnabé. Então, nessa segunda viagem, eles se reconciliaram depois, posteriormente, tá, irmãos? Mas é aqui que Paulo e Barnabé vão se separar. Marcos chegou a ser preso com Paulo e voltou a ser cooperador de muita estima por Paulo. Ou seja, eles tiveram embates, mas houve sim uma reconciliação posterior. Então, nós podemos ver esses relatos em segunda carta de Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 11, que o próprio Paulo, no final de sua vida, solicita a presença de Marcos antes de morrer. Na antessala do martírio, Paulo se lembra de Marcos e solicita a sua presença. Marcos teve um estreito relacionamento com Pedro, o apóstolo de Jesus. Isso mesmo, aquele Pedro rude, bruto, aquele que o negou, mas que também foi uma importante ferramenta nas mãos do Senhor. Pedro chega até chamar o evangelista Marcos de filho. Possivelmente foi Pedro quem levou Marcos a Cristo. Isso são relatos históricos e tradições. Esse Marcos não era discípulo de Jesus, embora ele tenha morado em Jerusalém e provavelmente ele tenha sido testemunha de muitos milagres que Jesus realizou, mas ele não era o Marcos discípulo. Ele é o Marcos companheiro de Paulo, primo de Barnabé, de certa forma discípulo de Pedro. Por fim, os pais da igreja do primeiro século dizem que Marcos escreveu o testemunho pessoal de Pedro, ou seja, tudo que está relatado no Evangelho de Marcos, possivelmente são as memórias de Pedro, que Pedro ditou para Marcos e Marcos transcreveu como um relato da vida, da obra, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, tá bom? Nós também vemos aqui algumas características do Evangelho de Marcos. Para você ter em mente quando você ler, vai te trazer mais clareza. Por exemplo, Marcos fala mais dos milagres de Jesus do que dos seus ensinos propriamente dito. Por isso que chamam de o Evangelho dos Milagres. A ênfase neste texto, que é bem curto, é mais sobre o que Jesus está fazendo, mais sobre os seus milagres do que propriamente sobre os seus ensinamentos. Isso é uma característica de Marcos. Marcos cita pelo menos 18 milagres que Jesus operou, enquanto parábolas ele só cita 4. Por quê? Era através de parábolas que Jesus ensinava. Mas Marcos está escrevendo, convém lembrar, para os romanos, e ele está revelando Jesus como um servo. Então os romanos não estão preocupados de onde Jesus veio e o que ele ensinou. Eles estão preocupados no que Jesus fez por eles e no que Jesus pode ajudá-los. Então, ao ler Marcos, nós temos que ter em mente que ele está escrevendo para esses gentios romanos. E, portanto, ele está apresentando Jesus como um servo. Por isso, ele não inicia o seu evangelho igual Mateus. Mateus começa pela genealogia. Para Marcos, aquilo não era importante para o seu público, que eram os romanos. Por quê? Um servo, um gentil, ele não tinha linhagem, não se tinha a historiografia deles. Então, por isso, ele não revela a linhagem de Jesus. Jesus aqui é apresentado como um servo, aquele que veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos, então, ele já detalha e explica os costumes de festas judaicas. Por quê? Porque ele não está escrevendo para judeu, ele está escrevendo para gentios que não têm o conhecimento pleno da comunidade de Judá. Então, quando ele faz menção das festas, dos costumes, ele costuma explicar, porque ele está escrevendo para gentio. Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, se torna mais fácil para nós entendermos do que Mateus, porque Mateus escreve para judeus e por isso ele não dá tantas explicações e detalhes, porque o judeu entendia perfeitamente o que ele estava dizendo, nós não. Então, às vezes, nós nos familiarizamos mais com o Evangelho de Marcos. Então, qual é a mensagem central do Evangelho de Marcos, então? O Evangelho revela-nos não
o que nós devemos fazer para Deus. Pelo contrário, revela o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Todo este evangelho é caracterizado e centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Ele apresenta de maneira breve, porém profunda, a vida de Jesus, a obra de Jesus, os seus milagres, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, e apregoa o retorno de Jesus, pois a igreja de Cristo acredita numa segunda vinda de Jesus para o resgate de sua noiva, a saber, a igreja. Se você gostou desse vídeo, se você de certa forma foi edificado, lembre-se de compartilhar com alguém. Se inscreva no nosso canal. Toda semana teremos um vídeo novo sobre o resumo dos livros do Novo Testamento. Que Deus em Cristo te abençoe e que você seja edificado. O Evangelho é a luz da esperança. Deus em Cristo te abençoe.